Essa história é longa, então já me desculpo por antemão. Nunca tive a oportunidade de contar isso tão detalhadamente, mas realmente aconteceu quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Em um quarto silencioso, se você pressionar a sua orelha contra um travesseiro, conseguirá ouvir o seu batimento cardíaco. Quando criança, o som rítmico é abafado, parecendo passos leves no carpete. Então, quanto mais novo, quase todas as noites, no momento que eu estava quase adormecendo, eu ouvia esses passos, e era arrancado do meu sono, aterrorizado. Por toda a minha infância, eu morei com a minha mãe em um bairro bastante agradável que estava em fase de transição. Pessoas com baixa renda estavam gradualmente se mudando. E eu e minha mãe eram uma dessas pessoas. Ao redor de nossa pequena casa haviam vários bosques que rodeavam o bairro, onde brincava e explorava durante o dia, mas à noite o lugar ficava um pouco mais sinistro. Isso juntamente ao fato que nossa casa tinha um grande forro por baixo, que enchiam minha mente com monstros imaginários e situações inevitáveis que consumiam meus pensamentos quando acordado pelos passos. Contei para minha mãe sobre os passos e ela disse que era apenas coisa da minha imaginação. Persisti tanto até que minha mãe soprou em meus ouvidos por 10 minutos. Algo que eu achava que ajudaria. Claro que não ajudou. Apesar de toda a bizarrice desses passos, a única coisa estranha que acontecia era que de vez em quando eu acordava na parte de baixo da beliche, mesmo tendo ido dormir na parte de cima. Mas não era tão surreal, sendo que às vezes eu acordava para ir ao banheiro tomar água e talvez não se lembrasse de ter deitado na cama de baixo. Sou filho único, então não era uma grande importância. Isso acontecia 1 ou 2 vezes por semana, mas não era tão aterrorizante. Porém, um dia, eu não acordei na cama de baixo. Eu tinha ouvido passos, mas estava com tanto sono que eu não liguei. E quando acordei, não foi por causa disso ou por um pesadelo, e sim pelo frio, muito frio. Quando abri meus olhos, eu vi estrelas. Eu estava em um bosque. Imediatamente eu sentei e tentei entender o que estava acontecendo. Achei que estava sonhando, mas não parecia certo. Estar no bosque também não era certo. Havia uma boia de piscina na minha frente, aquelas em formato de tubarão. Isso apenas fez com que a coisa toda ficasse mais surreal. Mas depois de certo tempo, percebi que não iria acordar, pois não estava sonhando. Eu me levantei para tentar me orientar, mas eu não reconhecia esse bosque. Eu brincava nos que ficavam perto da minha casa o tempo todo, então eu conhecia com a palma da minha mão. Mas se esse não era o mesmo bosque, como que eu sairia dali? Eu dei um passo e senti uma dor imensa no meu pé, que me fez cair sentado de novo. Eu tinha pisado em um espinho. Com a luz do luar, eu podia ver que estavam por toda parte. Olhei para o meu outro pé que estava bom ainda, com todo o resto do meu corpo. Não tinha mais nenhum arranhão e nem sequer eu estava sujo. Eu chorei por algum tempo e depois me levantei de novo. Eu não fazia ideia para onde ir, então apenas escolhi uma direção. Resisti à vontade de gritar por ajuda. Eu não tinha certeza se gostaria de ser encontrado por seja lá quem estivesse no bosque àquela hora da noite. Eu andei pelo que pareceu horas. Tentei andar em linha reta e tentava voltar à linha original quando tinha que tomar desvios, mas eu era uma criança com medo. Não havia corujas ou grilos. Só que em um momento eu ouvi algo que me assustou. Parecia como um choro de bebê. Agora, creio que era apenas um gato, mas eu entrei em pânico na hora. Corri virando em várias direções para evitar uns enormes arbustos e árvores tombadas. Eu estava prestando bastante atenção aonde pisava, porque a essa altura meus pés estavam em péssimo estado. Eu estava prestando tanta atenção aonde eu pisava do que para onde eu estava indo, porque não muito depois de ter ouvido o choro, eu vi algo que me encheu de desespero, que nunca tinha sentido falta. Era a boia da piscina. Eu estava apenas a 3 metros de onde eu tinha acordado. Não era por feitiço ou por alguma dobra no tempo de espaço. Eu estava perdido. Até aquele momento eu tinha mais pensado como sair do bosque do que como eu tinha chegado ali. Mas voltar ao ponto inicial fez minha mente girar. Eu nem tinha certeza de que eram os bosques que eu conhecia. Eu apenas estava torcendo para que fosse. Teria eu dado uma enorme volta ou apenas feito uma curva e voltado? Como eu sairia dali? Na época, eu achava que a estrela mais brilhante era a do norte, então eu olhei para o céu e encontrei a mais brilhante e a segui. Eventualmente as coisas começaram a parecer mais familiares. Foi quando eu vi a trincheira. Uma vala que meus amigos e eu usávamos para brincar de guerra. Eu sabia que eu havia conseguido. Nesse momento, eu já estava caminhando muito lentamente, pois meus pés doíam demais. Mas eu estava muito feliz por estar perto de casa.
Então, comecei a correr levemente, quando eu avistei o telhado da minha casa por entre outras da vizinhança. Eu soltei um suspiro e comecei a correr mais rápido. Eu só queria chegar em casa. Já tinha decidido que não contaria nada para minha mãe, mas pelo motivo de eu não fazer ideia do que dizer. Eu entraria na casa de algum jeito, me limparia e voltaria para a cama. Meu coração quase explodiu quando eu fiz a volta e consegui ver inteiramente a minha casa. Todas as luzes estavam ligadas. Eu sabia que minha mãe estava acordada. Sabia que teria de explicar ou tentar falar para ela onde eu tinha estado. Eu não conseguia nem pensar por onde começar. Meu correr virou um caminhar rapidamente. Eu vi a silhueta dela por trás das cortinas. E por mais que estivesse preocupado de como explicaria o que aconteceu, isso não me importava naquela hora. Eu subi aos poucos o degrau da varanda e coloquei minha mão na maçaneta. Um segundo antes de conseguir abri-la, 2 braços me envolveram e me puxaram para trás. Eu gritei o mais rápido que pude. Mãe, me ajude, por favor, mãe. O sentimento de estar salvo e depois ser fisicamente arrancado dele me encheu de pavor tão grande que, mesmo depois de tantos anos, é indescritível. A porta que eu fui afastado se abriu e uma gota de alívio pingou dentro de mim. Mas não era minha mãe. Era um homem e era enorme. Eu me sacudi e tentei chutar a pessoa que me segurava enquanto eu tentava escapar dele, da pessoa que acabou de sair da minha casa. Eu estava com medo, porém mais furioso ainda. Me solta! Me solta! Onde ela está? Onde está minha mãe? O que fizeram com ela? Enquanto minha garganta ardia, eu buscava mais fôlego para voltar a gritar. Eu percebi um som que era muito familiar. Querido, por favor, se acalme. Eu estou aqui. Era a voz da minha mãe? Os braços se afrouxaram. Eu fui solto. E, enquanto o homem se aproximava, eu pude ver suas roupas. Era um policial. Me virei para ver quem pertencia à voz, e realmente era minha mãe. Tudo estava bem. Eu comecei a chorar, e nós 3 entramos em casa. Estou feliz que você voltou, querido. Achei que nunca te veria de novo. Nesse ponto, ela também estava chorando. Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Eu só queria voltar para casa. Desculpa. Tudo bem, só nunca mais faça isso, ok? Não sei se minhas canelas aguentariam. Uma risadinha quebrou meus soluços e eu sorri levemente. Desculpa por te chutar, mas... por que você me segurou daquele jeito? Eu só estava com medo que você fosse fugir de novo. Eu fiquei confuso. Como assim? Encontramos um bilhete no seu travesseiro. Ela disse e apontou para um pedaço de papel que o policial estava segurando do outro lado da mesa. Peguei o bilhete e li. Era uma carta que dizia fuga. Dizia que eu estava infeliz e que nunca mais queria ver minha mãe ou meus amigos. O policial trocou algumas palavras com minha mãe na varanda enquanto eu olhava a cartinha. Eu não lembro de ter escrito essa carta. Bem, eu não lembrava de nada disso. Mas, mesmo que eu fosse ao banheiro à noite e não me lembrasse, ou mesmo que eu tivesse ido para o bosque sozinho, mesmo que tudo isso fosse verdade, a única coisa que eu sabia era que não é assim que escreve meu nome. Eu não escrevi isso.